Olá, dileto aluno, dileta aluna de Química do primeiro ano. Nós estamos então estudando o átomo. E agora nós vamos verificar e estudar como que os elétrons estão dispostos, distribuídos na eletrosfera. Eles não estão de qualquer jeito, eles estão organizados, surpreendentemente organizados, né? Aliás, a gente percebe esta beleza, né, natural, né? A natureza ela tem coisas realmente fascinantes e o átomo é uma dessas estruturas naturais que apresentam características fascinantes. Uma delas nós vamos verificar agora ao analisarmos como é que os elétrons são distribuídos na eletrosfera. Como é que os elétrons são organizados na eletrosfera. Espero que você goste desse estudo. Vamos lá então? Distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica, né? Então, como é que é o átomo? O átomo, nós já vimos, né, no átomo proposto por Rutherford e Bohr, né? Este átomo, obviamente, ele sofreu algumas mudanças, alguns incrementos, algumas melhorias, né? Estudos foram feitos e aqui existe muita ciência até este ponto da evolução dos modelos atômicos, né? Então, o átomo que nós vamos considerar no nosso estudo, ele apresenta uma região positiva no centro. Claro que você sabe que ali também existem os nêutrons, mas os nêutrons eles não têm carga elétrica, portanto, nesse modelo, nesse estudo, ele não faz diferença. Então, ele tem um núcleo positivo e ao redor desse núcleo positivo, os elétrons estão girando na eletrosfera, né? Os elétrons giram em órbitas ao redor do núcleo, né? Órbitas ao redor do núcleo. Quantas são estas órbitas? Em quantos níveis diferentes esses elétrons podem circular? Então veja, na verdade, são possíveis infinitas órbitas, né? Quantas você imaginar são possíveis. No entanto, apenas 7 são as camadas, são as órbitas eletrônicas que podem ser ocupadas pelos elétrons. Apenas 7. Na verdade, o número 7 é um número fascinante na natureza, né? Na Bíblia, você tem este número aparecendo em diversos contextos. 7 dias da criação, por exemplo, né? Então, você tem aí as 7 notas musicais, né? Então você tem esse número 7 na Bíblia sendo apresentado como o número da perfeição, né? O número da perfeição, o número 7. Então, na verdade, aqui nós temos mais uma coincidência que seja, mas o número de camadas eletrônicas que um átomo pode ter sendo ocupado pelos seus elétrons são 7, tá bem? Essas camadas, elas são chamadas de níveis de energia. Então você tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 até o nível 7, né? É interessante que à medida que o elétron se afasta do núcleo, à medida que ele ocupa camadas mais externas, né? Ele vai tendo mais instabilidade, ele vai se tornando mais instável, ele vai tendo mais energia, né? E por que ele tem mais instabilidade à medida que ele se afasta do núcleo? Primeiro, porque ele sente menos a atração dos prótons, né? Ele se sente mais largado pelos prótons. Segundo, porque os elétrons que estiverem nas camadas mais internas começam a repelir o elétron que está nas camadas mais externas. Então, imagine um elétron aqui, né? Esse elétron aqui, ele nessa última camada, além de estar muito longe do núcleo, portanto, sente pouco a atração dos prótons, ainda ele recebe a repulsão dos outros elétrons que estão nas camadas mais internas. Por isso a gente diz que à medida que os elétrons se afastam do núcleo, aumenta a sua instabilidade e a sua energia, né? Essas camadas eletrônicas, esses níveis de energia,
que também são chamados de camadas, eles são designados por letras maiúsculas, que são estas aí, né? Camada K, camada L, M, N, O, P e Q, ok? Muito bem. Então essas camadas, cada camada comporta um número máximo de elétrons, tá? Então você vai ver como há uma organização dos elétrons nestas camadas. Então a primeira camada, que é aquela bem próximo do núcleo, ela pode ter no máximo 2 elétrons. Esse é o número máximo de elétrons que comporta a camada K. Depois nós temos a camada L, ela comporta até 8 elétrons. Então, aqui na camada L, que é a segunda camada, eu posso colocar até 8 elétrons, né? Camada M até 18, na camada N até 32, na camada O também até 32, na camada P até 18 e na Q 2 ou 8, né? Enfim, na camada Q os átomos que nós temos vão até aí 2 elétrons. Uma coisa interessante, para eu colocar elétrons na camada L, a camada K precisa estar preenchida com os 2 dela, né? Para eu colocar elétrons na camada M, as camadas K e L têm que estar preenchidas. Para eu colocar elétrons na camada P, todas essas camadas anteriores precisam estar preenchidas. É assim que funciona, tá bom? Então vamos lá. Além das camadas, ainda existe na eletrosfera do átomo subcamadas, né? Então nós temos as camadas, que são chamadas K, L, M, N, O, P, Q, e nós também temos as subcamadas, ou subníveis, né? Que são 4, né? Subnível S. O subnível S, ele pode ter até 2 elétrons no subnível S. Depois nós temos o subnível P, que comporta até 6 elétrons. O subnível D, até 10 elétrons. E o subnível F, até 14 elétrons. Então nós temos 7 camadas, e essas camadas têm subníveis, que são 4 subníveis. Subnível S, P, D e F, né? E este é o número máximo de elétrons que os subníveis comportam, tá bom? Então vamos lá ver. Subnível S, 2 elétrons, P6, D10 e F14, ok? Então vamos ver aqui, olha só. Na camada K, eu posso ter 2 elétrons, certo? Então veja que para colocar os 2 elétrons, eu preciso apenas do subnível S, já que o subnível S comporta 2 elétrons. Interessante que esse 2 aqui sobrescrito, né? Sobrescrito aqui como potência do S, ele representa o número de elétrons. E esse 2 e esse S é o subnível, né? Então na camada K, eu posso pôr no máximo 2 elétrons. Quantos subníveis eu preciso para colocar 2 elétrons? Apenas um, o subnível S. Então a camada K só precisa do subnível S, né? Não precisa dos outros subníveis, tá bom? Na camada L, eu tenho que pôr 8 elétrons. Quantos subníveis serão necessários para eu colocar 8 elétrons? Eu preciso de 2 subníveis, né? Do S, que cabe 2, e do P, que cabe 6, para eu poder colocar 8. Então aqui a gente representa S2 e P6. Os elétrons ficam representados aqui sobrescritos, né? E para colocar na camada M, que eu preciso colocar 18 elétrons, quantos subníveis eu vou precisar? Ora, eu vou precisar do S para eu pôr 2, do P para pôr 6 e do D para pôr 10. É como se fossem gavetinhas para eu colocar os elétrons ali na eletrosfera dos átomos, né? Então tem as camadas, que é como se fossem armários, as camadas, né? Eu tenho 7 armários, são 7 camadas, e esses armários podem ter 1 gaveta, 2 gavetas, 3 gavetas ou 4 gavetas. A primeira gaveta é a gaveta S, a segunda gaveta é a gaveta P, a terceira gaveta é a gaveta D, e a última gaveta é a gaveta
F, tá certo? Então, dependendo do número de elétrons que a camada precise acomodar, eu vou ter que usar uma gaveta, 2, 3 ou 4. Tudo bem? Então, veja lá. Na camada M, eu tenho que pôr 18 elétrons. Eu vou precisar da gaveta S, da gaveta P e da gaveta D, né? Para eu pôr os 18 elétrons. Já aqui na N e na O, eu vou ter que colocar 32 elétrons. Então, eu vou precisar das 4 gavetas, né? Você vê aqui, ó, 32 até aqui. Então, vou precisar das 4 gavetas, S, P, D e F, né? Aqui eu vou precisar de 3 gavetas e aqui na última, que cortou um pouquinho aqui, eu vou precisar apenas de uma gaveta, tá bom? Então, nós temos aqui um diagrama que foi proposto por este cientista, Linus Pauling, né? Linus Pauling, ele propôs, obviamente, não é uma proposta vinda do nada, né? Ele fez estudos, ele calculou usando aí a mecânica quântica, assim, cálculos complexos, né? E determinou a energia de cada subnível ao redor do núcleo atômico, né? Cada subnível. Então, e aí ele propôs esse diagrama que é muito útil para a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo atômico, tá? Que é o chamado diagrama de Linus Pauling, né? Diagrama do Linus Pauling. Então, na verdade, você tem as camadas eletrônicas, né? Aqui, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. E as gavetinhas de cada camada, na verdade, ó, tá? Aqui os armários com suas gavetas. Então, o primeiro armário só tem uma gaveta, o segundo armário tem 2 gavetinhas, o terceiro armário tem 3 gavetinhas, o quarto armário tem 4 gavetinhas para serem colocados os elétrons. E aí ele estabeleceu a ordem crescente de energia de acordo com estas setas, tá bom? Como é que a gente usa o diagrama de Linus Pauling para distribuir os elétrons ao redor de um átomo? Da seguinte forma, olha só. É só seguir a setinha. Lembrando que este 1 representa a camada, né? Ou o nível. A letrinha, o S, representa o subnível. E o número aqui em cima representa o número de elétrons. Então, nós vamos fazer agora a distribuição do átomo, dos elétrons do átomo de ferro. 26 elétrons, tá? Então, vamos colocar aqui no primeiro armário, né? No primeiro armário só tem uma gavetinha com 2 elétrons. Beleza? Já pus 2. Vamos colocar agora, vou precisar do segundo armário. Segundo armário, olha, 2S2, já pus aqui. Usei a gaveta S. E usei também a gaveta P, ó, tá vendo? Ó, agora, até aqui já foram 10 elétrons, nós temos que pôr 26. Parei aqui, vou continuar. Agora eu vou para o terceiro armário, ó. 3S2, aqui. Agora eu terminei aqui, vou começar aqui, ó. 3P6, aqui. E aí, ao invés de continuar usando as gavetas aqui do 3, eu vou usar já a primeira gaveta do 4, ó, tá? Então, 4S2, e aí agora eu volto aqui, ó, tem que seguir a setinha. 3D. Até aqui já deu 20, tá? Até aqui já deu 20. Eu preciso distribuir 26. Eu parei aqui. A próxima gaveta é essa aqui, ó, do armário número 3, que cabe 10 elétrons. Então, eu posso perfeitamente colocar os 6 que falta, tá certo? Então, essa é a distribuição eletrônica em subníveis de energia, né? Ok? Vamos lá. Vamos ver como que ficaria a distribuição geométrica, né? A distribuição geométrica é só ajustar Então, aqui a energética, né? Pela ordem do diagrama. E a geométrica é só ajustar na ordem sequencial organizadozinho, né? Então, só para a gente saber, não há nenhum mistério nisso e também nenhuma importância. O que vale mesmo é a ordem energética. Então, vamos aqui fazer a distribuição do zinco, né? Quer dizer, do níquel, 28, tá bom? Então, vamos lá, seguindo aqui a sequência, né? As setinhas até
completar 28 elétrons, tá bom? Somando aqui, vamos lá então, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, tá? Pronto, até aqui já foram 20. Agora eu saio daqui e venho para cá, ó. Preciso colocar 8, cabe até 10. Então eu ponho aqui 3D8, tá bom? Então veja lá, esta é a ordem energética, né? Se eu quiser ajustar para a ordem geométrica, é só organizar, tá bom? Só organizar. Quantas camadas eu usei? Quantos armários eu usei? Eu usei a camada 1, que é a camada K. Eu usei a camada L, certo? Que é a segunda. Eu usei a camada número 3, que é a M. Tá vendo? Ó, usei aqui 3 gavetinhas dela. E usei aqui a camada 4. Usei apenas um armáriozinho da camada 4, tá bom? Vamos lá. Distribuição em camadas, né? Eu já falei para você, né? Então tá aí só para mostrar as gavetinhas dos respectivos armários, tá bom? Então veja lá. Como existe uma forma para a gente resumir a distribuição eletrônica usando uma coisa que a gente chama cerne de gás nobre, o resumo do gás nobre, tá bem? Quem são os gases nobres? Na tabela periódica, lá no lado direito da tabela periódica, existe a última coluna que são os gases nobres, né? São eles aqui, ó. Hélio, neurótico, arremessou kryptonita na Chechênia, da rainha. Chechênia é um país, né? Então, hélio, neurótico, arremessou kryptonita na Chechênia da rainha. Muito bem, olha só. Observe que todos eles terminam em P6. Todos eles terminam em P6, tá vendo? Então, esse aqui termina em 2P6, esse em 3P6, 4P6, 5P6 e 6P6, tá? Então, tá aqui, ó. Com exceção do hélio, que termina em S2, todos eles terminarão em P6, ok? Então, por exemplo, como é que a gente faz aqui? Vamos distribuir o alumínio, tá? Então, a distribuição do alumínio, que são 13, olha só. 1S2, 2S2, 2P6, até aqui já foram 10, né? 2P6, aí vem 3S2 e 3P1, ok? 13, muito bem. Olha só, aqui, ó, tá vendo? Até aqui é um cerne de gás nobre. Sempre que aparecer P6 é cerne de gás nobre. 2P6, quem que termina com 2P6? Ó, neônio, né? Neônio. Então até aqui é o neônio, tá vendo? Ó? Então daqui até aqui é o neônio. Então eu posso resumir, simplificar isso aqui, colocando neônio 3S2P1, ok? 3S2P1, ok? Muito bem, vamos fazer aqui do cálcio, número 20, tá? Ó, pronto, tá vendo? Direto aí, né? 20. Olha, até aqui é cerne de gás nobre, ó, né? Cerne de gás nobre, professor, não sei. Lembrou da frase? Então, olha lá, pra gente saber, ó. Hélio, neurótico, arremessou kryptonita na Chechênia da rainha. Sei? Olha lá. Com exceção do hélio, que termina em S2, aqui é 2P6, 3P6, 4P6, 5P6 e 6P6. Ok? Esse aqui, 3P6. Quem é o 3? 2, 3. Argônio. Então, até aqui é o argônio, ó. Então, eu resumo aqui tudinho, ó. Argônio, certo? Tá? E aí, 4S2. Eu poderia escrever simplesmente assim, ó. Argônio. O que sobrou do argônio? 4S2. Ok? Bom, e em camadas, como que ficaria? Primeira camada, que é a camada K, tem 2 elétrons, certo? A segunda camada, ó. Segunda camada tem 2 mais 6, 8 elétrons. Terceira camada tem 8 também, ó. E a última camada, que é a N, tem 2 elétrons, certo? Tá bom? Então, vamos fazer mais um aí, ó. Agora a gente vai fazer a distribuição
Do ferro, 26, ok? Vamos lá? Olha lá, seguindo a setinha, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até aqui já foram 20, tá? Até aqui é 20, ó. Agora eu venho para cá, ó. Cabem 10, faltam 6. Então coloco lá 3d6, tá? Em camadas, K2, L8, M. Tá vendo M aqui, ó? É a terceira, tá vendo? Então, ó, 6, 6, 12, 14. Camada N, 2, tá bom? Maravilha. Vamos fazer agora... Aqui nós já vimos dos átomos que podem ganhar ou perder elétrons, né? Eu não vou mais passar porque você tá craque nisso, tá? E aí nós vamos direto aqui, ó, para a distribuição de um cátion, né? De um cátion. Agora nós já sabemos, olha. Esse cara aqui, ele perdeu 2 elétrons, ok? Ele não tem 26, agora ele só tem 24, porque esse 2 mais aqui diz que ele perdeu 2, tá bom? Então vamos lá distribuir, né? Distribuir. Veja, eu vou distribuir os 26 e depois eu vou tirar 2 da última camada, tá bom? Para eu não me atrapalhar, para eu não errar, tá bom? Então não vá tirando logo de cara. Distribua tudo e tire depois da última camada. Então vamos distribuir os 26, como se ele não tivesse perdido nada. E depois a gente tira 2, tá bom? Então olha lá, ó. Até aqui nós já sabemos, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui dá 20, ó. Somando os expoentezinhos aqui, são 20 elétrons. Faltam 6. Então eu venho para cá e coloco 3d6, né? Muito bem, 26. Agora eu vou tirar 2. De onde eu tiro 2? Daqui? Não, não pode ser daqui. Por quê? Porque este não é a última camada, ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, 14, ok? 6 mais 2, né, da camada terceira, né? 2 mais 6, 8, mais 6, 14, ok? E a última camada, que é a 4, olha só, tem 2. Eu vou tirar 2 da última camada, tá? Da última camada, tem que tirar daqui da última camada, ó. Então, como é que vai ficar? Esse N aqui fica com 0, né? Você, obviamente, não precisa colocar. Ela fica vazia, essa camada, né? Então, fica terminado aqui. E aqui você não precisa colocar esse 4s2, porque ele não existe, ele perdeu, né? Tá bom? Então, distribuição eletrônica de íons. Sempre você vai ganhar ou perder elétrons da última camada, tá? Sempre da última camada, ok? Esta última camada é chamada camada de valência. Ela é a camada mais importante da eletrosfera. É através da camada de valência que vão se estabelecer os fenômenos químicos. É através da camada de valência que as reações químicas vão acontecer, tá? Por isso ela é chamada camada de valência, tá bom? Então, exemplo aí do cobre 29, né? Vamos fazer aqui, ó, distribuição dele 0, né? A gente vai distribuir 29, ok? Como se ele não tivesse perdido nenhum. Vamos direto aí, ó. Direto, direto, direto. Pronto, tá bom? Então, observe o seguinte, distribuímos 29. Fomos aqui, seguindo as setinhas e contando os expoentes, até dar 29, 3d9, pronto. Só que o que acontece? Eu tenho que observar a camada de valência, que é o último armáriozinho que eu usei, né? Então eu usei o 4, este é o último, é ele que vai perder os 2 aqui, ó. Cu2+, significa que ele perdeu 2 elétrons da última camada, ok? Então olha só como é que vai ficar, 3s2... 3p6 e agora eu não coloco o 4s2, não preciso, porque ele perdeu, né? Ficou com 0, tá bom? Então não existe 4s0, tá? Então a gente não põe,
tá bem? Ele perdeu elétrons aí da camada de valência, ele não deve aparecer, tá bom? Olha só. Então ele deve ficar assim, sem o 4s0 aqui, tá bom? Muito bem. E agora esse aqui ganhou 2 elétrons, olha, tá vendo? Ele ganhou 2 elétrons. Ele tinha 16 quando ele era um átomo, só que ele ganhou 2. Então ele ficou com 18. E agora, professor? Acrescenta na última camada também, tá certo? Então distribuindo 16, ó. Então aqui 2p6, 3s2, 3p... aqui, ó, se você observar, ó, 3s2, até aqui já deu 2, 4, 10, 14, né? Já foram 14, faltam 4. Aí eu venho para cá e coloco 4 aqui, porque cabe até 6, né? Então 3p4, ok? Então na última camada, que é a camada número 3, é a camada de valência, eu vou acrescentar 2. Aqui cabem? Não, aqui não cabem, mas aqui cabe, né? Aqui cabem até 6, então eu posso colocar aqui, tá bom? No P6, tá bom? Muito bem, cadê? Aqui, ó, P6. Muito bem, nós estudamos lá no passado também uma coisa chamada estado fundamental e estado excitado. O que é um átomo no estado fundamental? Quando os elétrons estão nas suas camadas, bonitinho, nas mais baixas camadas possível, né? Nós estudamos que um elétron ele pode mudar de camada quando ele recebe energia. Quando ele muda de camada, ele recebe energia, pula de camada. Aí a gente diz que ele fica no estado excitado, né? Então, por exemplo, como é que ficaria a distribuição deste elétron aqui, ó? 1s2, 2s2, 2p6, tá? Na camada terceira não tem nada, tá? Agora imagine que ele pulou aqui para a camada terceira. Um elétron daqui pulou para cá, ok? Ficou no estado excitado. Então, como é que vai ficar? Olha só. Aqui tinha 6, né? E aqui não tinha nenhum. Um elétron daqui se excitou e veio para cá, tá? Então, isso aqui representa a distribuição de um átomo no estado excitado. Assim, nós terminamos, dileto aluno, uma aula um pouco maior, o estudo do átomo. E nós vimos aí como é que os elétrons são distribuídos na eletrosfera, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo, assista novamente. Até a próxima.